A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Web Gaditas nesta tarde, a todos os nossos irmãos, você que está aí no teu trabalho, meu irmão, você que está no teu trabalho, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor João Carlos Couto, da cidade de Sumaré, a região de Campinas, estado de São Paulo. A convite do nosso querido e amado apóstolo Genilson Costa, hoje estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para o nosso elevo espiritual, né? Uma palavra na qual Deus tem ministrado no meu coração, eu vou transmitir para os irmãos, para que os irmãos venham a ser mais do que abençoados através desta palavra, porque quem fala aqui não é eu, quem fala é Deus. Quem coloca a palavra em nosso coração para ministrar é Deus. Eu ia trazer outra palavra aqui, irmão, mas Deus ele incomodou para estar trazendo esta palavra aqui, que se encontra no livro de Lucas. Aleluia! No livro do Dr. Lucas, do capítulo 15. Aleluia! No capítulo 15, do verso, aleluia, glórias a Deus, do capítulo 15, do versículo 11, que está titulado a parábola do bom perdão, irmãos, que está titulado a parábola do filho pródigo, né? Estou com essa palavra do bom samaritano ainda, né? Ainda no coração, porque foi pregada recentemente, mas eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui assim, ó: e disse, aleluia, glórias a Deus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui, continuando, amado e queridos irmãos: e havendo ele gastado tudo, houve, aleluia, naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou, aleluia, ser um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Louvado seja Deus! E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Aleluia! E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aleluia, glórias a Deus. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-los, e pôr-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio, aleluia, glórias a Deus,
E ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, aleluia, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar, Pai, nesta palavra, Pai, nesta palavra santa que o Senhor tem colocado em meu coração, Senhor, para ministrar, Senhor, nesta transmissão da web rádio, Senhor. Deus, que a cada ouvinte, aleluia, nesta tarde, nesse início de noite, que cada um deles, ó Pai, possa receber, Pai, a porção dobrada, Senhor, do teu poder, do teu Espírito. Senhor, que através desta palavra, que aqueles que estão doentes sejam curados, que aqueles que estão fracos, Pai, que eles venham, Pai, estar forte, que eles venham ser forte, através da tua palavra. Senhor, eu agradeço pela sua oportunidade. Nos guia, Senhor, do início ao fim dessa transmissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amado e queridas igrejas, amigos ouvintes desta rádio, estou ministrando esta palavra no qual Deus colocou no meu coração. Aqui fala sobre o filho pródigo. Aqui fala sobre este moço. Eu já começo a falar para a igreja desde agora, irmão. Muitas das vezes aqueles que saem, irmão, não é porque quer conhecer o mundo. Aqueles que saem não é porque está fraco. Aleluia. Aqueles que saem, irmão, não é, aleluia, porque o irmão da cadeira da direita falou dele, da cadeira esquerda falou dele. Aqueles que saem, irmão, não é porque o pastor pegou no pé, não é porque a pastora pegou no pé, não é porque os obreiros pegou no pé. Aqueles que saem, aleluia, glórias a Deus, é porque não aceita, aleluia, a sã doutrina do Senhor. Aqueles que saem são porque não seguem regras, irmãos. É bem dizer que leva o meu entendimento dentro deste texto, irmão, que aquela casa ela tinha regras. Aleluia, glórias a Deus. Aquela casa tinha regra, né? Aquela casa, creio eu, que aquela casa ali, aleluia, tinha o poder de Deus naquela casa. O pai era temente a Deus. O pai buscava a Deus. Irmão, dificilmente você vê hoje de uma casa onde tem o pai, tem a mãe que é serva de Deus e não ter falado do amor de Cristo para filhos, irmão. Para os seus filhos, para os seus netos. Isso é bem difícil de achar, irmão. Eu costumo dizer que filho de pastor não é neto de Deus. E a salvação, ela é o que? Individual, irmão. A salvação é individual. A palavra vai nos dizer bem claro que nós devemos fazer o quê? Ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não se desviar. Amém? Mas agora que não consegue ver o quê? Aleluia! Não consegue ver aqui um rapaz. A palavra fala que na casa dele ele tinha de tudo. Tinha criados ao seu dispor, tinha comida, tinha bebida, tinha roupa lavada, né? Comia, creio eu, na hora que quisesse, mas só que não, irmão. Muitas das vezes vai ter tudo essa abundância de alimento, vai ter essa mordomia na casa, mas só que, infelizmente, vai ter que cumprir regra, irmão. Tem uma regra a ser cumprida. Irmão, eu prego para você, neste momento,
que se encontra fraco, que se encontra, sabe, muitas das vezes, desanimado com o Evangelho. Irmão, agora entenda que o Pai, Ele nunca fechou a porta, nem para mim, nem para você. A porta do Pai, ela continua sempre aberta. Só que muitas das vezes, aleluia, glórias a Deus, o que nós mais vê acontecendo nesse século XXI são pessoas saindo o quê? Saindo pela porta, irmão. Saindo porta fora. E é interessante passar para os irmãos, refletir dentro desta palavra, que quando você, aleluia, glórias a Deus, você resolve a sair, glórias a Deus, porta fora, você está à mercê do perigo, irmão. Por que você está à mercê do perigo, irmão? Porque o pecado está lá fora. Aleluia. Porque o inimigo da nossa alma está lá fora. A palavra fala que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar, irmão. Então, muitas das vezes, na minha e na tua vida, a gente vai estar dentro de uma casa, presta bem atenção nesta palavra. A gente vai estar dentro de uma casa que tem de tudo, irmão. Esta casa, principalmente, é a palavra e regras para ser seguida. Então, muitas das vezes, irmão, quando nós falamos regra, nós falamos sobre o quê? Sobre doutrinas, irmão. Cada ministério, cada casa tem a sua doutrina. Cada pai tem um jeito de ensinar os filhos, né? Uns é mais calmo, outros é mais pentecostal. Uns já é já é dentro do contexto bíblico, outros já é na palmatória, na cintada. Irmão, agora entenda, irmão. Entenda, palmatória e cintada não vai resolver nada. Vai trazer ainda mais contenda. Aqui, aleluia, graças a Deus, quando eu vou conversar com o levita Diogo, meu filho, de 16 anos, é Provérbios. Pego a Bíblia, abre e vou, irmão. O porquê a Bíblia, irmão? Porque o único que tem poder de curar, salvar e libertar, aleluia, é Deus, irmão. Então somente a palavra cura, salva e liberta, irmão. Por que cura, salva e liberta? Porque é uma palavra verdadeira. Aquilo que é verdadeiro, ele te cura, irmão. Aquilo que é verdadeiro, ele te liberta. Aquilo que é verdadeiro, ele te salva, irmão. Quantas pessoas não estão perdidas na angústia por viver de falsa aparência? Quantas pessoas não estão perdidas no mundo, irmão, por viver, aleluia, glória a Deus, de status? Agora nós conseguimos imaginar dentro desse texto que Deus tem direcionado ao meu coração, que esse homem agora vai querer viver o quê? Vai querer viver de status, irmão. Ele vai querer viver de status porque ele pegou aquilo que não era dele, irmão. Podia sim, está decretado por direito. Mas só que quando ele pega, ali ele rompe os mandamentos da casa. Ele não poderia ter pegado aquilo que ainda não lhe pertencia, porque o pai dele ainda estava com vida. Mas só que ele não pensou na consequência. Muitas das vezes, a cada ação tem uma reação. Muitas das vezes você vai querer sair porta fora e falar, não, eu vou sair lá fora e depois quando eu enjoar de lá eu volto de novo. Irmão, já ouvi muito disso. Amigos ouvintes, irmãos queridos, nessa trajetória minha do Evangelho, já ouvi muito. Aleluia, graças a Deus. Ouvi muito dessa história. Ah, eu estou cansado, eu vou sair lá fora, mas só que quando eu voltar, aí quando eu cansar eu vou voltar. Porque Jesus vai me aceitar. Mas só que já parou para pensar que pode ser tarde? Já parou para pensar o momento que você sair, aconteceu algo e pode ser tarde? Porque a palavra de Deus fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora que virá o Filho de Deus. E também a nossa existência está na mão de Deus, só Ele sabe. A hora que vamos estar aqui, a hora que vamos partir. Se nós vamos partir hoje, se vamos partir amanhã, somente Ele sabe. Só que agora dentro desse texto, amado e queridos ouvintes, agora dentro desse texto aqui, esse homem vai fazer o quê? Ele vai sair dissoluto.
Ou seja, como vai se falar sair dissoluto, vai sair sem rumo, sem, sabe, sem lugar para ir. Só que a palavra fala, irmão, que ele faz o que? Ele gasta. Aleluia, glórias a Deus. Ele gasta tudo aquilo que ele adquiriu da casa dele. Irmão, agora nós começa a entender que a partir deste momento para frente, aleluia, deste momento para frente, agora começa o quê? Deste momento para frente começa a estreitar, irmão. Porque não tem como, aleluia, você viver de desobediência e se dar bem lá fora. Não tem como você sair de qualquer maneira e se dar bem lá fora, irmão. Porque eu falo sair de qualquer maneira e se dar bem lá fora? Porque o que mais você vê, aleluia, amados ouvintes desta web rádio, o que mais vocês vê por aí, meu amado, querido apóstolo Genils, missionário Salete, aleluia, são pessoas achando que se elas sair, elas vão se dar bem lá fora. Ah, eu vejo tanta gente que não está na igreja prosperar, e eu que sou da igreja não prospero. Agora eu começo a entender que quando Deus nos levanta para levar a palavra, Deus está levantando um povo puro, um povo que não se corrompe mediante dinheiro, mediante riqueza, irmão. Pessoas que não vão olhar para as pessoas do mundo e querer se comparar, irmão. A palavra fala, irmão, que nós temos que ser o quê? Diferente. Irmão, nós temos que ser luz. Quando eu falo diferente, amado e queridos irmãos ouvintes desta rádio, quando eu falo diferente, não é melhor, é diferente, irmão. Porque melhor, nós não somos melhor que ninguém. Mas só que nós temos que ser o quê? Diferente, irmão. Diferente em que aspecto, pastor? Eu não estou entendendo. Diferente no agir, no pensar, no falar, no caminhar. Diferente no vestir. Sabe por que a palavra fala? Que nós, aleluia, graças a Deus, nós vivemos com uma nuvem de testemunha sobre a nossa cabeça. Irmão, quando Deus ele levanta a igreja sobre a terra para ser diferente. A palavra fala que a igreja ela vem porque vem para os doentes, não para os sarados, irmão. Agora aqui nós começa a entender, irmão. Aqui nós começa a entender que aquele que estava dentro da casa, irmão, estava recusando. Olha só que interessante, irmão. Mas só que dentro desse texto você vai entender que o tempo todo a casa permaneceu de porta aberta. A casa não fechou a porta, permaneceu de porta aberta. Ou seja, você que está desanimado, você que está desviado do caminho do Senhor, amigo ouvinte, você que está me ouvindo aí agora, no teu carro, retornando do trabalho, você que está me ouvindo aí na tua casa, você que está me ouvindo aí no seu aparelho celular, ei, ainda dá tempo de voltar. A porta ainda está aberta, irmão. A porta está aberta esperando. Não deixa passar a oportunidade. Aproveita esta oportunidade antes que seja tarde demais. Aleluia. Agora não entende que ele pega, irmão. Riqueza, dinheiro é coisa passageira. É coisa passageira, coisa terrena. A Bíblia fala que nós temos que buscar o quê? Algo espiritual, não coisa terrena, irmão. E fala que a gente tem que juntar tesouro, irmão, no céu, não na terra. Porque o tesouro da terra traça e a ferrugem come. Aleluia. Mas só que quando falamos tesouro, aleluia, galardão, nós estamos falando de algo bem importante, irmão. Aleluia. Algo que tem um valor inestimado para Deus, algo que tem valor, irmão, para Deus, que você não faz ideia. Aleluia. Que é a alma. Essa sim tem valor, irmão. Quando Deus levanta, aleluia, a igreja, decreta a igreja sobre a terra, era para que nós possamos o quê? Salvar vidas, irmão. Para que nós possamos o quê, irmão? Resgatar vidas. Aleluia. Mas tem muitos, irmão.
Tem muitos aí que estão na situação deste homem aqui, desta palavra de hoje. Tem muitos que estão nessa situação deste homem, dessa palavra de hoje. Mas só que aqueles que foram levantados para ajudar, aqueles que estão nessa situação, hoje em dia se faz pouco caso, né? Se você for empresário, ele vai te ajudar. Se você ganhar bem, né? Se tiver um emprego bom, eles vão te ajudar. Irmão, mas se você for humilde, esquece. Hoje em dia, infelizmente, está dessa maneira. Mas só que Deus ainda usa pessoas sobre essa terra. Ainda sobre essa terra tem os remanescentes da parte de Deus, irmão, que vem pregar a palavra de salvação, que vem pregar a palavra de cura e libertação para as vidas, para aqueles que estão, aleluia, glórias a Deus, esperando algo sobrenatural da parte de Deus. São muitas pessoas brincando com a fé das pessoas. Aleluia. Usando, aleluia, glórias a Deus, os altares, né, para proferir mentira, para enganar, para roubar. A palavra do Senhor fala que aquele que veio para roubar, matar e destruir é o inimigo da nossa alma, irmão. Quantas pessoas não estão dando legalidade, irmão? Né? Certa feita eu ouvi falar, mas quem é que não quer dinheiro, quem é que não quer um carrão, quem é que não quer mansão? Irmão, isso é coisa passageira. Aí eu pergunto, e quando o esquife fechar a tampa? E quando o esquife descer a sepultura? E a primeira pá de terra cair em cima da tampa do esquife? Vai levar mansão, vai levar dinheiro, vai levar o carro importado? Não, irmão. A Bíblia fala e deixa bem claro que o nosso Senhor vai vir buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Irmão, quando nós falamos igreja, noiva, somos nós, irmão. As construções pela mão do homem são apenas templo. Só que a igreja somos nós, irmão. Muitas das vezes as pessoas estão o quê? Estão indo para a igreja, mas não estão sendo igreja. Ah, eu não perco um culto na igreja. Mas você está sendo igreja? Não adianta, irmão, você não faltar um culto. Nós que devemos, aleluia, Deus, ser igreja. A Bíblia fala que o culto começa em casa. Adianta eu sair da minha casa, brigar com a minha esposa, maltratar meus filhos, xingar palavrão de baixo escalão o dia inteiro, aí chegar à noite e estar na igreja? Deus tudo sonda, Deus tudo vê, irmão. Tem muita gente que está escondendo, aleluia, glória a Deus, do homem aqui, mas de Deus não esconde. Tem muita gente, aleluia, glória a Deus, que estão fazendo pouco caso da verdadeira palavra. Mas só que está sendo tudo escrito, irmão, no livrinho. Ah, mas pastor, eu retomo esse texto, eu vejo que toda ação tem uma reação. E a reação deste homem agora começa a pairar sobre ele. Aleluia. E agora, sobre a ação dele, a reação agora, irmão. Nós não esperávamos nada bom, irmão, do trajetório de quem pensa desta maneira, de quem faz dessa maneira. Aí agora as coisas começam o quê, irmão? Começam a dar errado. As coisas começam a dar errado. Sabe? Aleluia, glórias a Deus. Este homem, a Bíblia fala que ele gasta tudo. E volta o quê? Volta a estaca zero. Por que ele volta a estaca zero, irmão? Porque agora ele já não tem mais nada. Quando ele saiu da casa, saiu alegre, falando que agora ele ia viver a vida dele. Só que agora ele se encontra o quê, irmão? Se encontra dentro do chiqueiro. Olha só que interessante, ele se encontra dentro do chiqueiro, irmão. Chiqueiro, então nós sabemos que é um lugar onde armazena porcos, irmão. Que naquela época lá era animal impuro, animal sujo. Olha só que interessante, quando você resolve sair
da casa do Pai, você agora está aqui dentro do quê? Dentro do chiqueiro. Por que eu falo para você dentro do chiqueiro, irmão? Chiqueiro é lugar de imundícia. Chiqueiro é lugar de coisa podre, de coisa suja. Aleluia, de coisa fedida, irmão. O que é representado hoje em dia? É representado hoje em dia isso aí, irmão. É o mundo e o pecado, irmão. É o mundo e o pecado. Por isso que a palavra do Senhor fala para nós pregar, para as pessoas serem convertidas. E elas entenderem, irmão. Aleluia. Elas entenderem sobre o caminho da salvação e o caminho da perdição. Para elas entenderem sobre a porta estreita e a porta larga, irmão. A porta larga, cada vez mais vai se alargando. Só que a porta estreita, ela continua estreita. Ela não vai larguecer, não vai estreitar mais. Ela continua da mesma medida, estreita, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é reta e pura, irmão. A palavra do nosso Senhor não é a palavra do homem, irmão. Que muitas das vezes o homem ele vai falar algo e já volta atrás. Quantas pessoas aí não estão sendo machucadas? Quantas pessoas se encontram, aleluia, graças a Deus, na sua casa? Desanimada, angustiada. Sabe por quê? Porque o homem, ele falou uma coisa e fez outra. Te prometeu algo, irmão, e não cumpriu. Mas só que hoje, através desta palavra, eu vim trazer uma palavra para você que aquele, aleluia, que promete e faz. A palavra do Senhor fala que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Agora nós começamos a entender dentro desse texto, irmão, dentro desta palavra, que quando resolvemos sair da casa do Pai, algo ruim acontece em nossas vidas, irmão. Algo ruim acontece em nosso redor. Muitas das vezes você está aí na tua casa se perguntando o porquê que as coisas não estão dando certo. Quando eu era da igreja, eu olhava o povo tudo se dando bem. Agora que eu estou junto com o povo, eu não consigo se dar bem. Por quê, irmão? Porque aqueles que é do céu, irmão, não compactou com o mundo. Aleluia. Aqueles que têm o chamado de Deus, exercem o chamado de Deus, irmão. Aqueles que têm promessa de Deus. Aleluia, graças a Deus. É a promessa de Deus, irmão. Porque o que ele promete, ele cumpre, irmão. Sabe por que tem muita gente hoje, irmão? Amado, queridos ouvintes, tem muitas pessoas hoje perdidas aí no mundo, sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes receberam uma profecia, aleluia, graças a Deus, da carne. Muitas das vezes botou credibilidade em algo, irmão, que Deus já não estava ali. Aí automaticamente eu vou culpar quem vai culpar Deus, irmão. Fala, não, Deus prometeu e não cumpriu, irmão. Deus, ele não é Deus que promete e não cumpre, irmão. As promessas de Deus, ela acontece. As promessas de Deus, aleluia, que ele promete, acontece, irmão. Acontece na minha e na tua vida. Basta crer, irmão. E buscar da parte do Senhor também o discernimento. Muitas pessoas estão perdidas hoje porque não buscam da parte de Deus o discernimento, irmão. Do que é carne, do que é espírito. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, até os escolhidos iam ser enganados. É o que nós vemos acontecendo, irmão. Muitos, irmão. Que pregavam, que louvavam, aleluia, que ministrava a Santa Ceia. Hoje em dia se encontra perdido, irmão, só porque foi enganado. A palavra fala que o inimigo da nossa alma, só de experiência, tem 3.000 anos. E aí, irmão? E agora? Mas só que quando resolvemos andar correto, obedecer os mandamentos do Senhor, tu vai obedecer o mandamento do Senhor, irmão. Porque o coração do homem é falho, o homem é errante. Dentro dessa história deixa bem claro que esse homem que ele falhou, esse homem que ele errou, irmão, perante o céu e perante a casa e o pai dele. Aleluia. Mas só que quando ele se encontra naquele estado deplorável, irmão, dentro daquele lugar onde ninguém queria estar, irmão,
sentada ali, desejando comer as imundícias, você, irmão. Quando você sai da casa do Pai, porta fora, você vai estar lá fora, à mercê do mundo, à mercê do inimigo da nossa alma, desejando comer tranqueira. Porque eu falo comer imundícia, porque quantas pessoas, irmão, quantas pessoas, queridos amados ouvintes, da web rádio, quantas pessoas não estão lá fora, se deliciando das imundícias, irmão? Aqueles que trocaram o reino de Deus por um prato de lentilha, aqueles que trocaram comer na mesa do rei, irmão, para comer bolota de porco, aleluia, aqueles que trocaram sentar na mesa com o rei, ceiar com o rei, trocaram a troco de um corote, a troco de um cigarro de maconha, a troco de um crack, irmão. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu não estou apontando dedo para ninguém, estou pregando a palavra verdadeira, irmão, a palavra que entra e compacta o coração, que é a palavra verdadeira do Senhor. Deus, ele levanta pregador não é para se autopromover e nem bater a mão no peito e falar eu não. Eu só existe um, eu sou. Não há quem há de escapar da minha mão, porque operando ele ninguém impede. Se Deus decretou que vai operar na tua vida, ele vai operar na tua vida, porque ninguém impede. Isso é a palavra do Senhor fala. Mas só que agora nós vemos muitos, irmão. E nós continuamos o que, irmão? Orando. O dever da igreja é orar. O dever da igreja é resgatar. Quantas pessoas, irmão, não estão resgatando? Quantas pessoas não estão orando? Irmão, hoje em dia o mais difícil você ver são pessoas no monte buscando ao Senhor. Mas só que através desta palavra aqui, Deus hoje vai chacoalhar crente. Ei, crente, você que está aí no sofá aí, ouvindo esta rádio maravilhosa, o na qual Deus tem colocado em nossas vidas para poder estar transmitindo a palavra verdadeira do Senhor, irmão. Porque dentro de templo, hoje em dia, está difícil pregar a verdadeira palavra. Porque quando você começa a pregar, o músico começa a tocar bem alto para abafar a tua voz. Muitos começam a puxar teu paletó. Muitos lá, o sonoplasta começa a abaixar teu microfone. Sabe por quê, irmãos? Estão querendo pregar prosperidade. Estão querendo pregar bens materiais, irmão. Não é tempo mais de pregar prosperidade nem bens materiais. É tempo de pregar o verdadeiro evangelho, aquele que salva, cura e liberta, irmão. Hoje em dia você não vê mais o milagre acontecendo dentro dos templos, grandes templos, irmão. Sabe por quê? Aleluia. O povo de hoje em dia, irmãos, eles não querem saber mais da tua alma, não querem saber mais da minha alma. Eles querem saber do teu bolso. Eles querem saber da tua conta bancária. E eu falo mesmo, eu falo sem medo de errar, irmão. Falo sem medo de errar. O céu ele vai se abrir. E aqueles, irmão, que estiver fora, é só lamento. O céu vai se abrir. Aqueles que estiver fora, é só lamento. Mas só que dentro desse texto agora ele vai refletir sobre aquilo que ele fez. Ele foi falho, foi errante, porque isso é o coração do homem. O homem é falho, é errante. Mas só, irmão, o homem que se arrepende verdadeiramente daquilo que fez, irmão, e se entrega ao Senhor, aleluia. A palavra fala que ele tem o perdão da parte de Deus garantido. Esse homem agora ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele pega e fala, ok, volta para casa, irmão. Agora ele vai voltar para casa e vai ter com o pai dele. Mas só que quando ele chega na estrada, que ele avista a casa, de longe ele já vê o pai dele, que está o quê? Está de braços abertos, amada e querida igreja. Está de braços abertos esperando ele. Ele é recebido com o quê? Com um abraço bem forte. É dessa maneira que o pai te espera. Retorna, você que está fraco. Retorna que o pai está te esperando para te abraçar, para te dar roupas novas. Aleluia. Para te dar sandálias novas. Aleluia, glórias a Deus.
para te dar chinelo, irmão, para te dar do bom e do melhor. Esse homem agora é recebido com festa. Você vai ser recebido com festa. Não importa o que os outros dizem. Não importa o que o irmão lá de dentro vai falar, o que o irmão da cadeira da esquerda vai falar, irmão. A salvação é individual. Não deixa que ninguém tome tua coroa, irmão. Luta por ela, porque a vida do Senhor está próxima. Esta palavra, guarda na tábua do teu coração. Esta palavra, que Deus venha abençoar a tua vida através desta palavra. Aleluia. Que Deus venha abençoar a tua casa através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda na tábua do coração, que até aqui Deus me conduziu até aqui desta palavra. Guarda esta palavra. Muitos falam, não seja o filho pródigo, não. Seja o filho pródigo, aquele que sai e se arrepende e volta. Porque este homem, ele se arrependeu e voltou, irmão. Quantos não teve a oportunidade de voltar porque se perderam na droga? Aleluia, morreram de overdose, morreram de alcoolizado, morreram de baleado, de acidente de automóvel. Mas faz assim, irmão. Volta enquanto ainda há tempo. Porque Deus, ele tem uma palavra para o meu e teu coração. Está de braços abertos te esperando. Amém? Mais uma vez, agradecer aqui por essa oportunidade, por esse espaço nessa rádio maravilhosa, que é a Web Rádio Gaditas, né? Dirigida por nosso apóstolo Genilson Costa e sua esposa missionária Salete, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida de todos os ouvintes aqui, que me ouviu nesta tarde, esse início de noite maravilhoso que Deus preparou. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família. Que essa palavra entre no teu coração, que essa palavra vem curar, vem salvar e libertar. Porque isso é o intuito, isso é o alvo daqueles que pregam a verdadeira palavra do Senhor. Amém? Aproveitando o espaço, deixo aqui um forte abraço e a paz do Senhor. E um abraço bem apertado ao meu pastor Adenilson Rodrigues, né? Pastor e cantor Adenilson Rodrigues, que tem sido canal de bênção na minha vida, na minha família, e a tua esposa missionária Raquel. Deus abençoe, beijo no coração, que Deus continue abençoando, né? A minha pastora Natalina também, que tem sido canal de bênção. Deus abençoe, pastora Natalina, que Deus continue usando tremendamente a senhora nessa terra. Amém? Deixo aqui o meu abraço e o meu paz do Senhor a todos, irmãos. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e uma ótima noite abençoada da parte de Deus. Aqui quem vos falou e pregou esta mensagem linda é o pastor João Carlos, da cidade de Sumaré, região de Campinas, São Paulo. Forte abraço, fique com Deus. Eu mando saudação aqui, né, da minha esposa para todos, missionário Simone, do Levita Diogo e da Levita Ana, a minha filha. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e beijo no coração. E até mais. Tchau, a paz do Senhor, fique com Deus. Aleluia.